Meu amado, graça e paz, paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo alcance a sua vida, onde você estiver neste exato momento. Eu quero transmitir uma palavra do Senhor ao teu coração. Pega papel e caneta, fica ligado, pega a sua Bíblia, reserve um momento para ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar com você nesta hora. No livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 2, versículo de número 13, tem um versículo onde Deus aqui está falando através do profeta para a nação de Israel algo terrível que estava acontecendo. Isso foi logo depois de Israel ter vivido a desgraça de ter sido levado cativo pelo povo assírio, ano aproximadamente 722 a.C., Israel foi levado cativo pela Assíria, que era o reino dominante daquela época. E como se não bastasse Israel ficar cativo, agora Judá está correndo os mesmos riscos. Lembrem-se, nós já falamos em alguma ocasião aqui que Israel se dividiu em duas nações, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Israel e o reino do sul foi chamado de Judá. Israel já era escravo da Síria e Judá estava correndo o mesmo risco de se tornar escravo também. E Deus usa o profeta Jeremias para trazer uma mensagem para a nação. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 13, Deus fala assim através do profeta: porque dois males cometeu o meu povo. Que males foram esses? Primeiro, a mim me deixaram, aqui é Deus falando, me deixaram, eu que sou o manancial de águas vivas. E aí vem o segundo mal que Israel cometeu. E cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. O texto aqui está sendo transmitido por meio de metáforas. Deus está usando o profeta para falar com a nação através de metáforas. Deus está dizendo: o meu povo cometeu dois erros. Em primeiro lugar, me deixaram. Não tem coisa pior do que deixar a Deus. Quando o servo de Deus, quando o cristão, quando a igreja, quando o povo se esquece de Deus, o Criador dos céus e da terra, o que sustém todas as coisas, o que criou o homem do pó da terra, o Senhor do universo, o Rei Supremo, quando o povo esquece desse Deus, a tendência é se tornar escravo das doenças, escravo do pecado, escravo do diabo, escravo de tudo que não presta. E Deus está dizendo: esse é o primeiro erro que vocês cometeram. Vocês me esqueceram. Jamais se esqueça de Deus. Nunca se esqueça do Senhor. A palavra do Senhor é: se apegue a Deus, busque ao Senhor, clame ao Senhor, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados e em momento algum passe pela sua cabeça a ideia, a hipótese de se esquecer do Senhor, porque Ele é longânimo, Ele é bendito, Ele é benigno, Ele é poderoso para nos perdoar, nos restaurar, nos proteger, e diante das adversidades da vida, é o único que pode nos dar o socorro. O próprio salmista, ele disse em algum momento, o salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é somente dele que nós temos socorro. Então nunca se esqueça de Deus. Esse foi o erro que Israel cometeu e Deus está dizendo: fizeram dois males. Primeiro mal, me esqueceram, me deixaram, viraram as costas para mim. Mas como se não bastasse, eles cometeram o segundo erro. Deus está dizendo assim: ó, eu que sou o manancial de águas vivas, eles me deixaram e trocaram este manancial de águas vivas por cisternas que nem pode reter água. O que o texto está dizendo? Bom, eu tive o prazer, há muitos anos atrás, de fazer a obra missionária lá no sertão do Nordeste, no sertão do Cariri. E conheci algumas cidades muito sofridas, muito empobrecidas por conta da seca, da falta de chuva. E é muito comum nessas regiões, por não ter água, não chover, não ter reservatório d'água, pelo menos naquela época. Hoje talvez muita coisa tenha mudado, mas naquela época não tinha reservatório, não tinha água encanada. O povo dependia de cisterna, eles cavavam um buraco, faziam poços, vamos dizer assim, né? Esperando que alguma aguinha, quando caísse do céu, ficasse ali retida. Era uma forma de guardar água, de preservar a água.
mas nunca que essas águas se comparam com as águas de uma fonte viva, de um rio que está sempre circulando com água fresca, gelada, não tem a mínima comparação. Então, se você perguntar para aquelas pessoas, o que você prefere? Essa água parada aqui na cisterna que você juntou ou uma água de fonte viva que jorra sem parar? Ninguém é bobo, vai escolher. Eu prefiro uma fonte de água viva, de água fresca, que jorra o tempo todo. Melhor do que essa água parada. A água parada não presta, né? Pois é isso que Deus está dizendo. Eu sou uma fonte de água viva. Só que o meu povo preferiu a água parada, velha, de uma cisterna, do que a mim. Então não tem coisa pior. 2 erros. Se esquecer de Deus, deixar Deus, e como se não bastasse deixar Deus para escolher uma coisa que de nada vale. Trocar o Senhor por os prazeres do mundo, trocar o Senhor pela sua força, pelo seu dinheiro, pelos seus recursos próprios, trocar o Senhor por outros deuses, por religiões estranhas, trocar o Senhor por promessas vazias, é um perigo. Quando isso acontece, a tendência é a escravidão espiritual, é a doença espiritual, é a morte espiritual e a condenação eterna. Deus tem uma palavra para você. Não troque ele por nada. Não esqueça o Senhor por nada. Não abandone o Senhor por nada. E para você que já abandonou, para você que está trocando, se esquecendo de Deus, a palavra tem uma esperança. Lá no capítulo 33, no versículo 3 do livro de Jeremias, Deus fala: clama a mim. Se você clamar, ainda assim, tem uma esperança para você. Deus vai te responder, mudar a circunstância, perdoar o seu pecado e te trazer a salvação. Amém, meu amado? Guarde essa palavra no seu coração, não troque o Senhor por nada, não abandone o Senhor por nada, não vire as costas para Ele por nada. Somente Ele é o Rei eterno, o Senhor Salvador, Criador dos céus e da terra, e o que pode mudar a minha, a sua, a nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe. Se essa palavra falou com você, se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir. Mande para alguém que está precisando ouvir a palavra. Mande para alguém que está abatido, que está triste, que está enfraquecido, largando ao Senhor pouco a pouco. Deus pode falar com ela e através desta mensagem Deus pode salvar, restaurar uma vida. Então, quer ser um missionário? Faça a sua parte. Compartilha esse vídeo aqui para alguém que precisa. Você estará fazendo a obra missionária. Amém? Deus nos abençoe. Se você gostou, curte esse vídeo. Quer fazer um pedido de oração? Quer fazer um comentário? Aproveita o espaço aqui embaixo. Deixa o seu comentário. E o mais importante, ainda não é inscrito no canal? Se inscreva neste canal também. Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, que a paz de Deus alcance a sua vida onde você estiver. Amém.